Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo, né, que é o canal do Comandante do Campus. Estamos aqui para falar de Internacional 2 e Bahia 2. Um empate que na tabela não, assim, o Inter conseguiu aumentar um ponto, né, da zona de rebaixamento, né, chegou a 37 pontos. Né, enquanto os outros que tropeçaram na rodada, né, o Vitória, né, empatou com o Botafogo, né, o Santos que perdeu para o Flamengo. Então assim, foi uma rodada assim de bons e maus resultados, né, cara, e esse empate acabou sendo um gol de derrota, né, pela partida que o Internacional fez, tá? Então hoje nós vamos falar do jogo. Bem, agora vamos lá, né? Vamos dar seguimento. Agora vamos falar desse jogo, né? Que assim, né, pressionados, Ramon e Emiliano mudaram o time, né? Mudaram, saíram dos três zagueiros, foram no 4-2-3-1 com o Ivan no gol, Vitão e Mercado na zaga, Bernabé e o Bruno Gomes. Aí nós tivemos no meio-campo Thiago Maia e Luiz Otávio. Aí, lá na frente, Carboneiro, Alan Patrick e Vitinho, e lá na frente o Borré. No começo do jogo, cara, a gente teve um Bahia, né, com mais posse de bola, né? O Bahia tentando ser protagonista do jogo, né, cara? Né, um time que tem muita qualidade, né, com a bola nos pés. Né, um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Né, e era um Bahia, acho que até uns 10 minutos tentando, né, com mais posse de bola, né, tentando envolver, né, o time do Internacional. Só que aos poucos, cara, o Inter foi tomando conta. Né, muito pelo o Inter foi chegando muito bem pelos lados do campo, né, com o Bruno Gomes, que foi uma chegada mais forte, o Vitinho, né, acho que foi 15 minutos, mais ou menos, que o Carboneiro fez uma jogadaça, cara, uma jogada mágica, fez um golaço, mas o VAR chamou e o juiz, né, deu uma falta, né, do Mercado em cima do jogador do Bahia, e o gol, e o juiz acabou anulando. Já seria 1-0. Mas pouco tempo depois, cara, o Bruno Gomes fez uma boa jogada, mais uma vez, tocou pro Vitinho, o Vitinho cara a cara com o Ronaldo, abriu o placar 1-0. A partir daí foi o Inter que tomou conta do jogo, né, cara? O Bahia já não conseguia mais sair, né, com qualidade, já, né, foi um time mais acuado, um time tendo dificuldade de defender, né, cara? O Inter teve um primeiro tempo muito bom, muito forte, né, com intensidade alta, né? E aí acabou o primeiro tempo terminando 1-0, cara, com o Inter protagonista do jogo, né? O Inter sendo muito protagonista, né? E foi com o intervalo vencendo por 1-0. Já no segundo tempo, né, o Ramon e o Emílio mantiveram o mesmo time e E acho que 5 minutos de segundo tempo nós tivemos o segundo gol. Né? O Bruno Gomes mandou uma bolaça pro Vitinho e o Vitinho, né? Correu, ganhou na velocidade, tirou o jogador do Bahia e fez 2-0. O melhor assim impossível, né? Um cenário melhor que possível, né, cara? O Inter melhor na partida, né? Muito próximo de fazer um terceiro gol de que para se afastar, né, de vez da zona do rebaixamento, né? E aí, né, começa as lambanças, né, cara, do Ramon e do Emiliano. Eles com 14 minutos, mais ou menos, ele tira, né, o Borré para colocar para colocar um volante, né, o Alan Rodrigues. E a partir daí, cara, o Inter abdicou do jogo, né? Abdicou, né, deu a bola pro Bahia. E o Bahia, né, cara, com um time que tem qualidade, com a bola nos pés, cara, né, o Bahia tomou conta, né? O Rogério Ceni mexeu, botou o Everton Ribeiro, e aí foi que o Bahia tomou conta mesmo, no seu meio de campo, né, cara, no ataque, né? O Bahia conseguiu empurrar o Inter, né, pro seu próprio campo. E acabou que, cara, numa jogada, assim, numa falha grotesca do Bernabé, que foi driblado duas vezes pelo Ademir, o Ademir cruza
e o William José diminui o placar, né, fazendo 2-1. E a partir daí, né, o Bahia, né, foi protagonista, né? A partir desse momento, o Bahia acabou sendo protagonista, né? Pressionou, pressionou, pressionou. Teve um lance que eles meteram, né, que se não me engano foi o William José, se não me engano, que ele chuta, né, cara, a bola bate nas duas traves e volta para a mão do Ivan. E aí, né, cara, e aí acaba que o não, e acaba que o Inter não conseguiu mais jogar, né, cara? O que o Inter abdicou do jogo muito cedo, né? O Inter acabou dando a bola pro Bahia e não, e pouco tempo depois, cara, o Bahia conseguiu um empate, né, num cruzamento, né? O jogador do Bahia cabeceia, a bola sobra lá pro Thiago, que o Benabé de novo falha, né? Não conseguiu acompanhar. E o Thiago, cara a cara com o Ivan, faz 2-2. O Bahia ainda teve chance para virar, né? O Bahia poderia ter saído vencedor desse jogo, né, cara, né, nos minutos finais, mas não conseguiram mais um gol. Então, cara, assim, esse jogo, assim, o Inter que fez uma boa partida, né? Era um Inter protagonista até 20 e poucos minutos, até as mexidas equivocadas do Ramon e do Emiliano Dias. Tá, vamos para a cotação. O Ivan é um goleiraço, né, cara? Salvou em várias oportunidades, né, cara? Que o Inter poderia ter perdido o jogo. Nota 9 pro Ivan. Bruno Gomes, boa partida. Boa partida. Ofensivamente, o Bruno Gomes foi muito bem, né? Participou muito, né, do apoio ofensivo, né? Dá nota 8 pro Bruno Gomes. A dupla de zaga, Vitão e Mercado, assim, não foram mal, né? Não comprometeram, né? E, cara, dá nota 6 pros dois. Benabé, nota 1, né? Nota 1, desastre o Benabé, né, cara? O Benabé cara, ele tem uma dificuldade absurda, cara, ele não consegue marcar, né, cara? Acho que a maior dificuldade do Inter em ganhar jogos está sendo pelo Benabé. Por mais que o Benabé esteja muito bom na frente, ele não consegue marcar. Ele tem muita dificuldade, né? E aí acaba que compromete, né, cara? No primeiro gol ele tomou dois dribles absurdos, né? E no segundo gol ele falhou, né, cara? Ele não acompanhou, né? Tava mal posicionado ali, não conseguiu marcar o Thiago, que conseguiu chegar antes do Benabé para empatar o jogo. Nota 1 pro Bernabé. A dupla de volantes, cara, o Luiz Otávio fez uma boa partida, nota 7 pro Luiz Otávio. O Thiago Maia, uma partida correta, vai, uma partida razoável, né? Uma partida correta. Nota 6 pro Thiago Maia. Carboneiro, bom jogo, né? O Carboneiro, né? Ele quando tá com a bola nos pés, ele é um jogador muito bom, né, cara? Rápido, veloz. Só que ele, ao mesmo tempo, ele é tico-tico, né? Ele não volta, ele não ajuda na marcação, mas quando tá com a bola nos pés é sensacional, né? Nota 7 pro Carboneiro. O Alan Patrick, hoje jogou melhor, né? Jogou melhor, né? Chamou mais o jogo pra ele, né? Teve atitude, teve postura, né? E, e sim, dá nota 7 pro Alan Patrick. Vitinho, o melhor do Inter, né? O Vitinho tem o que o Carboneiro não tem. Ele é rápido, ele é ágil, né, cara? Ele, ele é muito veloz, né, cara? Ele consegue usar, ele tem força, pegada. Tanto que, cara, fez os dois gols, né? Que poderiam ter garantido a vitória do Internacional. Então, cara, dá nota 9 pro Vitinho, que jogou muito. O Borré. O Borré que, cara, assim, acho que o Borré não fez um mau jogo, né, cara? Ele deu muito trabalho pro sistema defensivo, mas é um centroavante que não guarda, né, cara? Ele tem muita dificuldade para marcar, tem muita dificuldade para transformar chances em gols, né, cara? E hoje ele teve três chances para fazer um gol. E mais uma vez, cara, ele não consegue botar a bola para dentro, né? Vou dar nota 5 pro Borré.
Os caras que entraram, nós tivemos a entrada do Alan Rodrigues no lugar do Borré. Eu, assim, cara, eu não tinha feito essa alteração, né? Ainda mais você tirar um centroavante pra botar um volante. Pra mim, você já tá abdicando o jogo muito cedo, né? O Alan Rodrigues que não comprometeu, né, cara? Mas eu vou dar nota 5 pro Alan Rodrigues. Os outros que entraram, né? Entrou o Oscar Romero no lugar do Alan Patrick. Não entendi, cara, entrou mal, né? Também não fez sentido, né? Entrar do Oscar Romero. Nós tivemos também o Gustavo Prato, né? No lugar do Vitinho. Eu não teria tirado o Vitinho, cara, mas deve ter tirado por cansaço. Mas o Gustavo Prado, é, não dá, né, cara? Ele corre, né? Mas muito pouco pra dar nota. Tá? E o Ramon e o Emiliano, cara, dá nota 3 pros dois, né, cara? Né, mexeram mal no time, né? Eles abriram mão do jogo muito cedo, cara, com 26 minutos. É muito cedo você abrir mão do jogo, cara. O Inter tava próximo de fazer um terceiro gol, cara, pra ficar mais tranquilo no jogo. E eles se equivocaram, né, cara? Eles mexeram muito cedo e, assim, deram a bola pro Bahia e o Inter não conseguiu mais jogar. Então, nota 3 passa muito pelos dois. E pior ainda foi a entrevista que eles deram, né? Que o Ramon deu. Né? Uma entrevista desastrosa, machista, que ele falou que futebol é para homens e não para meninas. Então, assim, nota 3 pro Ramon Dias. Foi muito mal, né? E, cara, ele tem que ser cobrado, né? Ele tem que ser cobrado. Não foi feliz. Então, nota 3 pro Ramon e o Emiliano Dias. O Inter ficou no empate, um empate assim, acabou até ajudando, né? O Inter conseguiu um pontinho e um ponto de distância do Z4. Mas assim, cara, é um Inter que, cara, vai brigar até os últimos momentos, né, cara, pra não cair. E realmente, cara, assim, se não tiver uma mudança drástica, cara, vai ficar muito difícil, né? A sequência é complicada, é duríssima, né? Tem Ceará fora, tem o Santos em casa, Vasco, São Paulo e por último Bragantino. E então até lá o Inter já tem que estar com a sua vida resolvida, pelo menos, tá? Então, galera, encerrando mais um vídeo. Quem puder curte, quem puder se inscreve no canal e nos vemos numa próxima oportunidade, tá? Grande abraço. Fui.